Pause o vídeo neste índice e identifique a partir de que posição do vídeo, medida em tempo, se encontra a parte de interesse. Mova o cursor de progresso do vídeo até a parte escolhida e execute o vídeo a partir dela. Olá, você está vendo este senhor aí ao lado? Pois agradeça ao Criador que inspirou e permitiu ao Dr. Gilberto Chiarici, cientista com reputação entre os 100 melhores do Brasil, pesquisador que publicou centenas de trabalhos científicos e ainda assim, infelizmente, pouco conhecido pelo povo brasileiro, a dedicar grande parte de sua vida para desenvolver e sintetizar a fosfoetanolamina bioidêntica, a fim de que você pudesse, em casa, a custo muito baixo, livrar-se com eficácia de qualquer tipo de câncer, inclusive os não tratáveis pela medicina tradicional. Graças ao Dr. Gilberto, não é mais necessário ter medo do câncer. Acompanhe a saga deste verdadeiro herói brasileiro que não se vendeu e de sua família, sendo que juntos conseguiram deixar ao mundo um legado que incomoda muito os poderosos interessados nos lucros com a manutenção da doença. Entenda como funciona a fosfoetanolamina, seus resultados práticos, a comprovação científica, o lobby poderoso contrário a seu trabalho, o assédio econômico e principalmente os depoimentos de pessoas salvas. Eu sou Alexandre, diagnosticado com câncer, me trato apenas com a fosfoetanolamina e estou aqui para compartilhar minha experiência. Áudio 1. O que é este material? Você está recebendo uma sequência de 11 áudios curtos, incluindo este, e sequenciados para facilitar seu entendimento e associação com os vídeos e demais informações que o seguem. Eles representam minha experiência, a qual resolvi compartilhar entre interessados. Áudio 2 de 11. Esclarecimentos. Oi, tudo bem? Antes de começar, é importante eu te esclarecer 7 pontos muito, mas muito importantes. Primeiro ponto. Este material é uma coletânea organizada de informações sobre a fosfoetanolamina, que são de domínio público. Cada dado informado aqui apresenta abaixo a fonte, disponível para quem quiser consultar. Segundo ponto. Se você está ouvindo este áudio, é porque você está em busca de uma solução para o tão temido câncer. A solução existe, viu? E difere daquela praticada pela medicina tradicional. Ponto 3. Apesar deste material ser de utilidade pública, eu não o distribuo aleatoriamente em grupos de redes sociais. Eu o envio apenas para portadores de câncer que me procuram. Recomendo que você faça o mesmo. Sabe por quê? Parece bacana divulgar utilidade pública para todo mundo, né? Mas a minha experiência tem revelado que a pessoa sem interesse geralmente não lê ou não assiste tudo. E quando o faz, tende a replicar adiante apenas as partes que julga interessantes ou curiosas. Isso acaba induzindo o novo destinatário ao descrédito, porque ele terá recebido informação incompleta, né? E também a perda de oportunidade de salvar alguém que de fato precisa. Então, peço encarecidamente que você seja consciente. Se for repassar adiante, pergunte antes ao destinatário se ele deseja de fato conhecer o assunto. E só então passe o material completo. Tá bom? Áudio 3 de 11. Esclarecimentos, continuação. Quarto ponto. Saiba que não sou médico. Não estou fazendo propaganda de nada também, nem direta e nem indiretamente. Todavia, câncer é uma doença que não admite perda de tempo.
Então, minha singela contribuição aqui tem apenas o intuito de te poupar tempo na sua busca e te transmitir a minha experiência pessoal, a qual coincide com a de milhares de pessoas. Quinto ponto. Saiba também que eu não tenho qualquer espécie de envolvimento ou acordo, seja ele tácito ou expresso, legal ou ilegal, formal ou informal, com nenhuma pessoa, entidade ou empresa, seja ela jurídica ou não, com ou sem fins comerciais ou lucrativos. Eu me propus a fazer esse trabalho voluntariamente, apenas porque, tendo sido diagnosticado com câncer, aprendi o quanto o diagnóstico de câncer pesa no emocional da gente e corrói a gente. E no final das contas, até a família adoece junto, né? Áudio 4/11. Esclarecimentos, continuação. Sexto ponto. Quero dizer que medo é mais da metade de quase toda doença. É normal ter medo, especialmente do câncer, né? Porque nós somos educados a ter muito medo dessa doença, não é verdade? No meu caso, câncer de próstata, Gleason 7, com provável metástase no pulmão, foi recomendada a remoção da próstata e a biópsia do pulmão em prazo não superior a 3 meses. Eu também tive medo, você pensa que não? A gente tende a pensar no risco de morte, nos planos que talvez não se concretizem, nos entes queridos, no que precisamos resolver, regularizar, no sofrimento que vamos passar, se a gente merece isso nessa altura da vida, se a vida valeu a pena, se enfrentaremos sozinhos ou não, qual será a pessoa próxima que vai se sacrificar para ajudar a gente, onde eu vou arrumar dinheiro, se vai dar tempo e por aí vai. E com isso tudo eu perdi muitas noites de sono. A gente fica debilitado, fica depressivo, e quando isso acontece, favorece mais ainda a doença. Só que eu não me dei por vencido, não. Parei para pensar e concluí o óbvio, né? Medo não cura, só piora a situação. Então tratei de mudar minha cabeça e decidi enfrentar a doença. Eu sabia que não queria ser mutilado e nem correr o risco de ficar usando fralda com incontinência urinária, e muito menos ficar impotente. Isso derruba qualquer homem, né? Inconformado, fui atrás de soluções alternativas. Debaixo de orações minhas e daqueles que me amam, encontrei este tratamento pela graça do maravilhoso Deus. E como tenho tido sucesso, me comprometi com Deus a divulgar esse conhecimento. Áudio 5/11. Esclarecimentos, continuação. Sétimo ponto. Eu tive uma janela de 3 meses para fazer esse tratamento antes do tratamento tradicional. Eu aprendi que não há efeito colateral, é barato, tem estudo científico publicado por entidade renomada, então pensei afinal, poxa, se funciona para tanta gente, por qual motivo não funcionaria para mim? Eu não tinha nada a perder. E também não queria passar pelo sofrimento da fraqueza, perda de imunidade, queda de cabelo, envelhecimento precoce, a contrariedade relativa ao brio e à vaidade de um homem do meu tamanho que não aceitaria facilmente me sentir incapaz ou como um pedaço de nada, né, em cima de uma cama à mercê de terceiros, essas coisas. Então, por que não tentar primeiro o tratamento no conforto da minha casa, com a mera ingestão de cápsulas ao longo de uma vida normal e cotidiana? Se não desse resultado, daí eu partiria para o tratamento convencional. É claro que eu acompanhei com exames também, né? Eu não esperei chegar na última hora para saber se funcionava ou não. Dentro da janela de 3 meses, eu já fiz exame de PSA no primeiro mês de fósforo e o meu PSA reduziu significativamente. Outra coisa,
O custo é muito baixo comparado aos tratamentos convencionais, os quais geralmente representam gastos altos para o paciente e para a família, com consultas, remédios, internações, cirurgias, sessões de químio e radioterapia, deslocamentos, sem falar nos gastos indiretos e remédios com a família que sofre junto, né? Quanto mais eu pesquisava a história dessa substância, a fosfetanolamina, mais eu me convencia de que precisava fazer o tratamento com ela. O fato é que câncer é uma doença muito rentável para a indústria farmacêutica. Eu aprendi isso. Você vai perceber ao assistir os vídeos abaixo a força do lobby dessa indústria, a qual, se você olhar sob a ótica do negócio, né, do business da indústria, ela parece ter óbvio interesse na manutenção da doença. Por quê? Porque pessoas saudáveis e pessoas mortas não lhes trazem lucro. Essa percepção, ou constatação, como você quiser chamar, me deixou muito bravo, indignado mesmo. E é interessante que parece não haver consenso entre os médicos sobre a fosfetanolamina, porque suas abordagens variam muito. Alguns conhecem a fosfo, outros não. No caminho da minha pesquisa, encontrei médicos que não a conhecem, médicos que não aceitam que o paciente use a fosfo durante o tratamento convencional, médicos que conhecem a fosfo e permitem o seu uso, médico que usou com sucesso a fosfo em familiar com câncer, por quê? Porque o tratamento convencional foi ineficaz, e até médico que recomenda a fosfo preventivamente em doses mais baixas. Bom, as pessoas que me amam ficaram muito preocupadas, temerosas e relutaram contra a minha decisão, é claro, porque era novidade para elas também. Mas eu decidi fazer o tratamento mesmo assim, por minha conta e risco. Afinal, é um direito pessoal meu, e eu fui respeitado. Mas olha, esta é a minha história pessoal. Se você vai adotar esse tratamento ou não, é uma decisão pessoal, individual e exclusiva sua, tá certo? Eu faço questão de deixar isso claro. Áudio 6/11, visão geral. Fosfetanolamina não é remédio. É isso mesmo que você ouviu. Não é remédio. Ué, então quer dizer que não cura? Não, não quer dizer isso não. Para compreender essa afirmação é necessário entender o que é câncer, algo que eu vou tentar te explicar a seguir, grosso modo. Estima-se que você tem cerca de 40 trilhões de células em seu corpo e mais outros trilhões de organismos estranhos que vivem dentro de você em harmonia com suas células. Cerca de 50 bilhões de células morrem diariamente e precisam ser substituídas. Seu corpo produz quase 4 milhões de células por segundo. Você sabia disso? Que velocidade, hein? Haja célula. Nesse processo e nessa velocidade, por algum motivo, podem ser geradas células imperfeitas ou defeituosas, vamos dizer assim. Da mesma forma que surgem defeitos numa linha de produção de um produto qualquer, por exemplo. Estas células defeituosas não desempenham a função para a qual foram criadas e não funcionam como as células normais, ou seja, apresentam uma disfunção celular, portanto, precisam ser eliminadas. Quem localiza e marca as células defeituosas do seu corpo para que sejam destruídas é a fosfetanolamina, uma molécula naturalmente produzida pelo seu corpo. Isso mesmo, seu corpo produz a fosfo no retículo endoplasmático das células de músculos longos e do fígado. Elas, as moléculas de fosfetanolamina, agem como se fossem soldados vigilantes
cuja missão é vasculhar o corpo o tempo todo em busca dessas células defeituosas onde quer que elas estejam para marcá-las quimicamente. Diga-se de passagem, o bebê, quando nasce, recebe uma dose adicional de fósforo da mãe via colostro, que é a primeira mamada, para reforço e para trabalhar com o sistema imunológico da criança num novo ambiente externo à mãe. Deus criou tudo perfeito, né? Note que eu disse que a fósforo marca as células defeituosas. Eu não disse mata. A fósforo só as marca. E como a fósforo sabe quais células marcar? Bem, aí precisamos compreender como a célula funciona. E vai outra explicação grosso modo. Toda célula normal, saudável, usa o oxigênio para transformar açúcar em energia para o corpo sobreviver. Por isso é chamada de célula aeróbica. Quem faz a transformação é uma caldeirinha que existe dentro da célula chamada mitocôndria. Cada molécula de açúcar queimada nesse processo chamado fosforilação oxidativa gera 38 ATP de energia e devolve água e gás carbônico como resíduo. Já numa célula defeituosa, não ocorre a fosforilação oxidativa. Um processo diferente ocorre no citoplasma da célula com gás carbônico. Por isso, ela é chamada de célula anaeróbica. Cada molécula de açúcar queimada gera apenas 2 ATP e gera ácido lático. Como resultado, a célula cancerígena é ácida, tem sua mitocôndria atrofiada e produz pouca energia. Para sobreviver, ela altera seu próprio DNA, a fim de suportar a falta de oxigênio e se reproduzir muito mais rápido. A propósito, ela se reproduz 10 a 11 vezes mais rápido que a célula normal. O que a fósforo faz ao encontrar uma célula cancerígena é justamente forçar a mitocôndria dela a fazer o normal, ou seja, a fosforilação oxidativa num processo chamado caspase. A célula cancerígena toma um tranco, vamos dizer assim, e não consegue fazê-la porque não está mais preparada para isso. É o mesmo que colocar combustível de foguete num calhambeque, entende? E então, seu sistema imunológico programa a morte natural dessa célula num processo chamado apoptose. Maravilhoso, né? É assim que a fósforo sabe qual célula marcar. Ela marca apenas as células anaeróbicas, que têm o mitocôndria atrofiado, e simplesmente ignora as células normais. Então, apesar de a comunidade médica alegar que existem mais de 200 tipos de cânceres diferentes, que podem ocorrer em órgãos diferentes e requerem tratamentos específicos diferentes, existe uma característica fundamental que diferencia a célula normal de qualquer célula cancerígena. A normal é aeróbica e a cancerígena é anaeróbica, em qualquer parte do corpo. Se morrer a célula anaeróbica, morre o câncer e suas metástases, independente do nome dele ou do local onde ele está. Áudio 7 de 11. Visão geral, continuação. Então, resumindo, quem mata a célula cancerígena efetivamente é o seu próprio sistema imunológico, em 2 processos chamados caspase e apoptose. Ocorre que, por alguma razão, algumas pessoas apresentam deficiência de fosfoetanolamina, e essa deficiência contribui para a permanência de células anaeróbicas no corpo. Quando elas se acumulam, formam o tão temido tumor, cujo crescimento rápido compromete a função do órgão, levando a pessoa a óbito. Isto é o câncer, em grosso modo, um agrupamento de células disfuncionais. Então a chave é simplesmente repor a fosfoetanolamina, para que ela dê conta de marcar todas as células cancerígenas do corpo, onde quer que estejam,
e assim os tumores não se formarem ou serem eliminados. Por isso, ela não é remédio, e sim um suplemento. Obviamente, né? Para funcionar, você precisa manter sua imunidade alta. Também envio umas dicas para isso. Só que ninguém da indústria farmacêutica, nem seu médico, falou isso para você, né? E ninguém do governo ou da mídia te explicou isso direitinho também, né? Aí o câncer aparece e a gente gasta e se endivida, e daí a gente sofre ou desaparece. A indústria farmacêutica fatura seus 97 trilhões de dólares por ano e o fantasma do câncer permanece, né? Por que será, hein? Deixo as conclusões por sua conta. Esse conhecimento é antigo, viu? Cientistas da Alemanha, França e Japão pesquisaram sobre isso em passado distante. O grande mérito do Dr. Gilberto foi pesquisar e desenvolver a fósforo sintética, porém bioidêntica à natural, ou seja, que age como a da natureza sem qualquer efeito colateral. O estudo científico feito com células humanas mostra que 50% das células cancerígenas morrem em 24 horas, 80% em 48 horas e 100%, veja, 100% em 72 horas. Opa! Quer dizer então que eu posso liquidar o câncer em 3 dias? Não necessariamente, porque as células cancerígenas se multiplicam muito mais rápido e também depende do tamanho do tumor. Então o tratamento pode levar alguns poucos meses, mas no conforto de sua casa e com vida normal. Os depoimentos de pacientes com câncer têm demonstrado melhoras brutais já na primeira semana de uso. Em poucos meses, tumores desaparecem de vez. É importante salientar que, obviamente, se você decidir parar a reposição da fósforo, poderá voltar a ter problemas. Mas isso ocorre também com quem toma remédio para pressão ou insulina para diabetes. Em ambos os casos, os médicos dizem não pode parar. Não é verdade? Eu, pessoalmente, preferi tomar a fósforo a me submeter a cirurgias mutiladoras, químios, rádios, e ainda assim continuar com risco de recidiva, porque mesmo com o tratamento tradicional, as recidivas acontecem, né? Isso não dá para negar. Bom, para encerrar, é claro que tem toda uma história envolvendo o trabalho do Dr. Gilberto. Ao longo de 29 anos de pesquisa e trabalho duro, foram muitas as dificuldades impostas a ele relativas à pesquisa, comprovação científica, proibições, impedimento de produção, falta de interesse, falta de financiamento, etc. Tudo isso você verá a seguir. Meu pensamento final é o seguinte: se incomodou tanta gente poderosa, é sinal de que a fosfetanolamina é eficaz. Faz sentido? Se não fosse eficaz, o Dr. Gilberto não teria recebido proposta de 147 milhões de dólares para vender a patente. Há vídeo onde ele declarou isso com todas as letras. Você poderá vê-lo a seguir. Áudio 8/11. Dosagem. Aprendi que o fígado metaboliza em torno de 1.500 miligramas, ou seja, 1,5 gramas de fósforo por dia. Por isso, a dose diária sugerida na embalagem do produto é de 3 cápsulas de 540 miligramas cada, sendo uma no café da manhã, uma no almoço e outra no jantar. Aprendi ainda que não deve haver preocupação em exceder a dose diária, porque o excesso não metabolizado é excretado pelo organismo, mais precisamente pela urina, ou seja, não se acumula e nem acarreta consequências ao fígado. Com base nisso, eu, que não tenho câncer no fígado, decidi, por minha conta e risco, dobrar a dose no primeiro mês de tratamento, a fim de garantir que a quantidade de fósforo no meu corpo atingisse rapidamente nível mais que suficiente para promover o bom combate. Ingeri naquele mês 6 cápsulas diárias, com intervalo de 3 horas entre cápsulas. Depois voltei a praticar a dose recomendada de 3 cápsulas ao dia.
não tive qualquer problema. Mas, repito, esta foi decisão pessoal minha. Se você tem câncer no fígado ou tem dúvidas, sugiro que não dobre a dose, ou então peça orientação para sentir-se tranquilo. Outra coisa importante, você poderá constatar nos depoimentos que seguem este material que a dose recomendada na embalagem foi dada para crianças, sem problemas. Há inclusive relato de bebê que tomou 2 cápsulas ao dia no início do tratamento e depois teve a dose reajustada para a recomendada. Depoimentos de pessoas com câncer e pais de crianças com câncer costumam ser uma ótima referência para quem tem dúvida quanto à dosagem. Áudio 9 de 11. Como tomar? A fósforo é lipossolúvel, ou seja, solúvel em gordura. Então você deve ingerir as cápsulas com algum tipo de gordura boa, a fim de que seja metabolizada pelo fígado. Então, por exemplo, se você estiver comendo uma salada, dá uma caprichada no azeite de oliva. Se você vai comer um abacate, que é gordura boa, você pode tomar a cápsula enquanto você estiver comendo o abacate. E existem outras gorduras boas, né? Óleo de coco é uma outra muito boa. Abaixo eu encaminho dicas sobre quais alimentos são ricos em gorduras boas. Se você precisou pular uma refeição, você pode ingerir a cápsula com uma colher de sobremesa de óleo de coco, por exemplo. O importante é que a gordura esteja presente com a fósforo no seu trato digestivo. Este é o ponto. Áudio 10 de 11. Grupo de apoio no Facebook. Este link que está aqui com o material é de um grupo privado do Facebook, de apoio aos usuários da fósforo. Existem outros grupos, mas eu preferi este. Ele tem mais de 12 mil pessoas e cerca de 12 administradores. Nele você verá vários depoimentos e publicações afins. Meu contato é com a administradora Dilza Lira, vencedora do câncer, pessoa muito responsável, empenhada em ajudar, ágil em orientar de forma clara e que sempre me atende muito bem. Áudio 11 de 11. Como adquirir? Olha, você pode comprar fosfoetanolamina em farmácias e lojas de suplementos em qualquer país da América Latina, menos no Brasil. Pois é. A recomendação que recebi foi a de procurar sempre comprar a marca Phosphopure, ou seja, fósforo pura, né? Desenvolvida pelo Dr. Gilberto. Há notícias de outros fabricantes, mas não sei dizer se seus produtos ou suas empresas são confiáveis. Eu decidi seguir a recomendação. A venda tem sido proibida no mercado nacional pela Anvisa e STF. Então temos que importar dos Estados Unidos. Leva em torno de 20 dias úteis para chegar a partir da data do pedido. Eu deixei o contato aqui para compra. Você vai incluir o contato no WhatsApp, é um número americano, não estranhe, sendo que, ao iniciar a conversa, preencherá um cadastro e será devidamente orientado. Para sua referência apenas, em abril de 23, o preço de um pote com 90 cápsulas, suficiente para um mês, né, se você tomar 3 por dia, era R$ 249 com taxas inclusas, ou seja, preço final, né? Isso dá menos do que R$ 2,80 por cápsula. Agora, caso você tenha pressa em começar o tratamento, como foi o meu caso, o grupo de apoio tem uma estratégia interessante. Eles mantêm registro de quem no Brasil tem potes de fósforo disponíveis para te ceder, a fim de que você comece o tratamento enquanto o seu pote importado não chega. São pessoas que compraram a mais ou que decidiram manter estoque para atender emergências mesmo. Você pode comprar o pote da pessoa indicada, sempre pelo preço do site, né? Mais as despesas de remessa pelo correio para você, é claro, né? Tudo comprovado com recibos.
E quando receber o pote importado, você comunica à administradora do grupo e mantém esse pote à disposição para alguém que venha precisar em seguida. Daí ela te avisa para quem mandar, em retribuição, né? Os potes, obviamente, são sempre lacrados e dentro da validade. A administradora do grupo coordena isso. Eu nunca tive problemas. Tudo sempre ocorreu de forma íntegra e confiável. Até onde eu aprendi, essa informação é interessante. Existem pessoas trabalhando incansavelmente para derrubar o veto de livre comércio da fósforo no Brasil, ainda sem sucesso, e também para reduzir o prazo de aquisição. Este é o pote com 90 cápsulas de fosfoetanolamina pura. Veja a marca Phosphopure em inglês. Note que a embalagem tem no verso a foto do Dr. Gilberto. As cápsulas são nas cores azul e branco e tem o nome dele gravado nelas. Fosfetanolamina, ela é um lipídio, então ela faz parte do metabolismo das gorduras e ela está inserida na membrana da célula. Então, o que ela faz numa célula tumoral? Como a célula tumoral ela tem constituições diferentes desse teor, ela consegue atravessar a membrana celular e ela vai aonde a energia da célula é produzida.
essa estrutura que produz a energia é a mitocôndria. O que ela faz nessa mitocôndria? Ela permeabiliza a membrana dessa mitocôndria e libera uma série de substâncias, de proteínas, que induzem a morte dessa célula. Então, o nome dado a essa morte induzida pela ativação da mitocôndria é chamado de apoptose. Então, a fosfetanolamina, ela consegue induzir a morte da célula tumoral, porque ela já tem uma diferença no teor lipídico. E os lipídicos alteram a carga elétrica dessa célula. O produto final é a formação de um corpo da célula morta, a apoptose. E ele tem a capacidade, esse corpo, de ativar a resposta imunológica. Então seria um benefício da fosfetanolamina impedir a proliferação da célula tumoral, matar essa célula e, ao mesmo tempo, o produto da degradação dessa célula ativar o sistema imunológico. A fosfetanolamina, ela funciona para todos os tipos de câncer? Olha, ela funciona para todos os tipos de câncer, partindo do princípio que todas as células tumorais têm alterações no teor lipídico. Então, o que nós queremos entender é qual a posologia, qual a concentração que essa fosfetanolamina tem para os diferentes tipos de tumores. É evidente que a resposta vai depender das alterações que essa célula sofreu ao longo da sua evolução ou progressão. É isso que a pesquisa ainda vai mostrar? Isso que a pesquisa vai trazer, informações complementares sobre os efeitos benéficos da fosfetanolamina associada às terapias que já existem, a quimio, a radioterapia e mesmo a imunoterapia. Mas já é possível afirmar, o senhor como pesquisador, que a fosfetanolamina funciona? Sim, eu já tenho estudos in vitro mostrando o efeito complementar da fosfetanolamina com quimioterápicos em câncer de mama. Então, células de tumores de mama humano tratado com a fosfetanolamina e tratado com paclitaxel são praticamente impedidos de proliferar e todas as células estão mortas por apoptose. Estudo feito por pesquisadores de um dos mais renomados centros de pesquisa do país, em conjunto com pesquisadores da Faculdade de Medicina de São Paulo, e publicado no início de 2021 na revista International Journal of Pharmacy and Pharmacology e ainda indexado ao PubMed, maior biblioteca do mundo em publicações da área médica, comprovam a eficiência da fosfoetanolamina bioidêntica e atestam a sua pureza. Explicação simplificada. Experimento com a fosfoetanolamina realizado in vitro em laboratório com culturas celulares envolvendo células tumorais e células sadias. Esse estudo procura determinar o IC50%, quantidade de produto em milimolar necessária para matar 50% das células de uma cultura. Períodos analisados: 24 horas, 48 horas e 72 horas. Quanto maior o tempo, menor a quantidade de produto para se chegar ao IC50%. No período de 72 horas, observamos uma diferença gigante na concentração do IC50%. Células tumorais, 1,8 milimolares. Células sadias, 44,1 milimolares. Ou seja, com apenas 1,8 milimolares já se mata 50% das células tumorais e precisamos de 24 vezes e meia mais de concentração para se matar células normais. Conclui-se então que irão morrer todas as células ruins antes que se atinja qualquer célula normal. A equipe do NTSU veio até Porto Alegre acompanhar a recepção ao Dr. Gilberto e a equipe dele, que chegou ao Rio Grande do Sul na última terça-feira. Boa tarde, Dr. Gilberto. Boa tarde. Nós vamos conversar um pouquinho com ele, informalmente, para a gente conhecer e mostrar para você, telespectador do NTSU, o que representa essa pesquisa e o que é essa pesquisa. Primeiramente, doutor, eu gostaria que o senhor definisse para nós o que é essa substância que tanto se tem falado, que tanto se tem comentado e que, segundo a sua pesquisa, cura o câncer? Bom, essa substância é bom a gente começar por onde ela já existe. Ela não é nenhuma novidade, porque na realidade você a possui dentro do corpo. Essa substância é fabricada dentro de você
para vários mecanismos, porque como o organismo humano é econômico, ele fabrica uma determinada substância que tem várias atividades. Uma delas é para reconhecer células diferenciadas. Então a diferença entre uma célula normal e uma célula diferenciada é que enquanto uma trabalha num sistema aerobicamente, ou seja, com o uso do oxigênio, a outra trabalha anaerobicamente, quer dizer, sem o oxigênio. Fazendo isso, elas têm uma diferença brutal com o subproduto gerado da queima do açúcar e também a sua replicação. Replicação quer dizer multiplicação. Vamos por parte. A célula aeróbica com oxigênio, ela produz 38 unidades de energia, chamada ATP. E a célula que não respira oxigênio produz somente 2 ATP. Ora, veja a diferença, 19 vezes menor. Ela entende que ela está num local, por exemplo, supondo o fígado, diferenciou uma célula no fígado. Ela entende que ela continua sendo uma célula do fígado que tem que continuar trabalhando. Como ela é alta consumidora de energia e baixa produtora de energia, ela usa um recurso, que é se replicar mais vezes. Por isso que o câncer cresce como uma célula normal. Anormal. E o que acontece? O organismo, quando percebe isso, começa a enviar para essa célula mais energia, porque ela é altamente consumidora. E uma das maneiras dele livrar o organismo, ele envia a fosfetanolamina para lá. A fosfetanolamina chega, entra dentro da célula, vai na mitocôndria, que mitocôndria é a caldeira da célula, não está queimando direito, ele entra dentro dela, porque ela está paralisada. E o que acontece? Ela se manifesta, dá um tremor nela, assim, como se fosse um tremor. Ela se manifesta e entra num processo chamado, é importante observar, caspase. Quando ela gera caspase, é o sinal dela de suicídio, que ela tem que se morrer, porque é chamado apoptose, que é morte programada. Então ela entra em apoptose. Aí o sistema imunológico identifica, vai lá e destrói ela. É por tudo isso que o senhor declara que esse remédio não tem um efeito paliativo, ele é curativo? Exatamente, porque ele não vai melhorar as condições do tumor ou do paciente. Ou eles terminam ou não. E até agora nós não conseguimos ver célula que não cede. Atento a um detalhe. Lembre-se que nós falamos que a pessoa tem que ter o sistema imunológico intacto. Tá? Isso significa o seguinte, que a pessoa tem a condição de si própria defender. Porque marcar a célula, ela vai. Sem sombra de dúvida, não escapa uma que ela não marque. É válido para todo tipo de câncer? Olha, é uma pergunta capciosa que você fez e, ao mesmo tempo, nós imaginamos que existem milhares de células diferenciadas. Não. A célula que existe, ela é aeróbica ou anaeróbica. Só essas duas. A diferenciação, quem faz, é esse sistema que eu acabei de citar para você. Se é anaeróbica, ela é marcada. Se é aeróbica, a fosfamina nem percebe por ela. Ela faz um trabalho que o organismo, de uma certa maneira, naturalmente já consegue fazer. Exatamente. Ela é uma imitação, ou imitação não, ela é uma complementação
do que o organismo faz em você. Como é que o início desse projeto, no momento que o senhor fez essa descoberta, o senhor começou, muitas pessoas já usaram esse medicamento, já teve resultados. O que está travando agora o andamento de todo esse processo para que isso vire um medicamento realmente disponível no mercado? Bom, quando foi iniciado, nós iniciamos com autorização do Ministério da Saúde. Não havia Anvisa. E as necessidades que tinham na época eram diferentes das leis atuais, ou seja, da atualização. Eu diria que falta você ter os dados clínicos disso. Os dados clínicos têm 2 ou 3 fases, que essa não tem mais como a gente fazer, porque não depende de nós, depende de médicos e de hospitais. Quer dizer, é a fase seguinte que já não deveria estar nas nossas mãos. Como isso não foi iniciado, a gente se preocupa, porque chegamos até aí, curou um monte de pessoas, ou muita gente, e o resto, como faz? Se tem que ter uma burocracia para atender a própria Anvisa, necessita fazer dados clínicos. E é exatamente isso que eu acho que é a única coisa que falta no momento. O HCB de Cachoeira do Sul, inclusive, é um hospital que está sendo sondado para que ocorra essa etapa da sua experiência, da sua pesquisa, e por isso até a equipe de Cachoeira do Sul, a provedoria do HCB, a direção do HCB e o próprio prefeito Neron Viegas vieram a Porto Alegre para lhe receber. E existe uma expectativa muito grande, eu acho que também dos gaúchos de todo o Brasil, com relação ao andamento, à conclusão desse projeto para a disponibilização do medicamento, né? Não tem a menor dúvida disso. Eu acho que existe uma expectativa muito grande, mas você fala como se só os Rio Grande do Sul sofresse dessa situação. Eu acho que não. Eu acho que o mundo sofre. Então eu acho que a gente deve abrir, nesse sentido, vários rios grandes. Qualquer estado do país ou qualquer lugar recanto, inclusive, por que aqui? Porque a iniciativa, a gente sempre diz que iniciativa é uma coisa e acabativa é outra. Eu acho que é um estado de acabativa. Então eu acho que começa por aqui porque a situação permite que faça isso. O senhor está esperançoso, eu acho que dá para ver isso pela receptividade que o senhor teve aqui no estado? Nem é esperança, minha filha. Eu acho que esperança é uma palavra meia perigosa. É certeza. Confiante? Não, certeza. Certeza? Porque não tem porquê não acontecer. Você me entende? Então eu acho que é um negócio que é para todo mundo, não é meu mais. Inclusive ele já foge das minhas mãos. Quer dizer, eu fui até onde devia ir, além do que eu deveria, ousei demais, mas agora não sou eu que dou a palavra final. E por que o senhor acha que, com tudo isso, com a dimensão desse projeto, com o alcance desse projeto, até agora ele não deslanchou, ele foi podado, ele foi boicotado, ele foi de uma certa maneira contornado para que não acontecesse? Bom, eu não acredito em teoria da conspiração, mas o que eu acho é que ele deve afetar alguns interesses que eu confesso para você que eu desconheço, porque eu nunca dei um valor para isso. Eu acho que essa substância, ela não pode ser valorizada. Você não pode dar um valor para ela, porque a vida humana é um negócio muito especial. E sempre tem uma pessoa que é muito importante para outras. E eu acho que é isso que é o valor que ela tem. Ela pode dar alívio, pode dar uma esperança para muita gente que necessita. E como é que está sendo para o senhor agora, sabendo dos efeitos dessa medicação e sabendo que muitas pessoas que já experimentaram, de uma certa maneira, agora não estão podendo contar, e muitas pessoas que ainda não experimentaram, que não contam com esse medicamento? É complicado você fazer isso.
porque nunca imaginei na minha vida que houvesse qualquer empecilho que as pessoas tivessem acesso. Tanto que ela nunca foi cobrada nenhum centavo. Nem ninguém nunca financiou. Sempre quem financiou fui eu. E eu não financiei porque eu sou caridoso, porque eu sou bonzinho. Porque eu queria ver se eu conseguia que o maior número de pessoas pudessem usá-la para aliviar desse mal tão cruel que é. Aqui no Rio Grande do Sul, o senhor acha que agora é efetivo esse projeto? Se não for aqui, eu tenho sempre uma brincadeira que eu faço. Por minha culpa, por tua culpa, ou por culpa de ninguém, ele vai. A fosfomina vai. Ela é maior que eu, maior que você, maior que o Rio Grande, maior que o país. Ela é maior que coisa, é um serviço para a humanidade. E não sou pretensioso, porque acredito que como a fosfomina, deve ter centenas de outras coisas que aliviam uma porção de males, né? E só falta alguém chegar e pôr de pé. Eu acho que eu consegui pôr de pé a fosfomina. Agora é um negócio que foge das minhas mãos, né? Porque se eu tivesse o controle, bem que eu faria. Já estaria no mercado à disposição de todo mundo. No cesto para você chegar e apanhar. Olha, nós da equipe do NP Sul da TV Cachoeira desejamos todo sucesso. Eu tenho certeza que os telespectadores também estão na torcida para que tudo dê certo e para que o seu projeto se efetive e que o senhor se sinta em casa aqui no Rio Grande do Sul para desenvolver esse seu projeto e espalhar para o mundo. Não vou me sentir porque eu estou em casa. Afinal de contas, tem um negócio muito grande dentro de mim, que é, eu sou brasileiro e eu não sou gaúcho, paranaense ou paulista. Então, qualquer lugar que você me levar desse país, eu falo a sua língua, eu conheço o teu costume e conheço a tua história, porque eu gosto de estudar o Brasil. Sucesso para o senhor, tá? Obrigado. Obrigada também pela sua participação no NP Sul e todos nós aqui torcendo e pedindo a Deus que tudo se encaminhe para que tudo dê certo, que tenhamos, né, esse projeto, essa medicação à disposição de todos e que o senhor seja muito feliz e que tenha muita saúde para acompanhar tudo isso e ver o êxito da sua pesquisa. Obrigado, muito obrigado. Darcy, voltamos ao estúdio, é com você. Olá, meus amigos. A pílula do câncer, lembram? Lá de São Carlos, da professor Gilberto, ela está de fácil acesso, fácil alcance. O link está aqui na descrição. Sai R$ 4,00 cada cápsula. Vem um vidro com 90 cápsulas. Age nas células cancerosas como marcadores. É como se as cápsulas colocassem sinalizadores nas células doentes, fazendo com que elas fiquem mais visíveis para o sistema imunológico combater. O médico falou que ele tinha 1 mês de vida, a gente começou a dar um remédio para ele. Ele viveu assim 10 anos bem vividos, né? E a causa da morte dele não foi o câncer, né? A Tatiana e o Sérgio vieram buscar o composto para a filha Júlia, de 14 anos. Tentamos tudo, assim, químio, transplante, abriu, fechou e deu metástase no abdominal dela, no abdômen. E há 40 dias atrás eu fiquei sabendo que não tinha mais o que fazer. E o professor Gilberto mandou a medicação para a Júlia. Isso foi numa quarta-feira, a Júlia estava bem debilitada, com diarreia, vômito, muito ruim mesmo. Porque ela tinha acabado de sair da químio recentemente, fazia 3 dias. Ela voltou para a escola na segunda-feira. E ela, assim, foi aos poucos, ela começou a ter apetite, ela engordou, estava com 36,700, está com 40 quilos e 100 gramas, pesei quinta-feira no retorno. Você toma, se você tiver com câncer, algum tumor, como milhares e milhares de depoimentos de pessoas que estavam com câncer, tomou, o câncer simplesmente desapareceu, porque essa fósforo, ela é um marcador que detecta as células cancerosas e uma avisa para a outra, vamos morrer porque a coisa aqui não está boa. É uma coisa extraordinária, tem vários vídeos aí na net. Eu tomo ele há 4 meses e não faço mais quimioterapia. Na célula existe grosso modo, uma organela chamada mitocôndria. E a mitocôndria, o que ela faz? Ela gera energia para essa célula, então é uma caldeira. O que acontece? Quando entra a mitocôndria,
na mitocôndria energia, ela entra em caspase e provoca apoptose, ou seja, a mitocôndria explode, envia um sinal e a célula se programa para morrer. E estão comercializando como suplemento vitamínico. Só que a pessoa toma se tiver tumor, babau. Ah, essa que é a diferença. Agora aqui no Brasil eles tentaram aprovar, né? Aí aquele médico careca, comunista lá do Fantástico, não, só foi testado em rato, a Anvisa falou não, porque não sei o quê. E as Big Pharma não vai deixar. Quantos bilhões que eles não faturam com esses remédios inócuos aí de tratamento, né? Então é isso, graças a Deus que ela já está no mercado, o link está aqui. E R$200, 200 e poucos reais. Metástases no ouvido, coluna, visão, ela não enxergava, ela não ouvia, ela não dava 3 passos sem tomar morfina e lidocaína para dor. Após 4 meses de uso da fosfetolonamina sintética, ela pula, ela corre, ela brinca, ela voltou a escutar, ela está voltando a enxergar, retornou à escola, o ano letivo esse ano. Acompanhado de sua equipe, o Dr. Gilberto foi recepcionado pela presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, vários deputados e muitos interessados na pesquisa, que promete a cura para o câncer, através de um medicamento com custo em torno de 10 centavos cada cápsula. Dr. Gilberto começou a pesquisa com a fosfoetanolamina há 24 anos na Universidade de São Paulo, em São Carlos. Durante anos, ele fornecia gratuitamente a medicação a portadores de câncer. Até junho deste ano, quando a instituição ditou norma interna exigindo registro na Anvisa de tudo que foi produzido e distribuído nos laboratórios. Desde então, começou uma enxurrada de ações judiciais solicitando o produto e a equipe ficou sem retaguarda e apoio para finalizar o trabalho e colocar o produto no mercado. Segundo a pesquisa, a fosfoetalonamina tem ação segura e eficiente na destruição de células do câncer. Essa animação mostra as diferenças entre uma célula normal e uma célula diferenciada, cancerígena. Na normal, a mitocôndria possui atividade aeróbica, agindo ativamente na função de transformar oxigênio e glicose em energia e enviar para a célula. Na célula doente, a mitocôndria é inativa, quase não gera produção, mas consome muita energia e, por isso, se multiplica muito. Com isso, o organismo envia a energia solicitada e, com essa energia, a fosfoamina que chega até essa célula diferenciada entra nessa mitocôndria, age e provoca reações que denunciam esta célula para as defesas do organismo que entram em ação, destruindo-a. É por tudo isso que o senhor declara que esse remédio não tem um efeito paliativo, ele é curativo? Exatamente, porque ele não vai melhorar as condições do tumor ou do paciente. Ou eles terminam ou não. E até agora nós não conseguimos ver célula que não cede. Atenta a um detalhe. Lembre-se que nós falamos que a pessoa tem que ter o sistema imunológico intacto. Inconformado com a falta de apoio institucional e governamental à pesquisa da fosfoamina, o deputado Marlon Santos decidiu assumir o desafio. Ele conseguiu mobilizar todos os deputados e o governo gaúcho para receberem os cientistas, conhecerem a pesquisa e finalizá-la aqui no Rio Grande do Sul. O provedor do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, José Francisco Silveira, e o superintendente Luciano Morschel também marcaram presença na recepção aos pesquisadores. Segundo eles, para buscar mais subsídios, já que o HCB está sendo sondado para sediar parte da pesquisa. No Galpão Crioulo do Palácio Piratini, a comitiva foi recebida com um almoço típico oferecido pelo governo do estado. Durante os discursos, Dr. Gilberto reiterou que a descoberta é muito importante para que pessoas se apossem dela.
O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, abraçou a causa, dizendo ser esta uma boa briga para que o Estado possa produzir o medicamento e reconheceu a possibilidade de pressões de laboratórios e pressões econômicas. O governador Ivo Sartori também destacou as ótimas condições do laboratório farmacêutico do Estado e a importância do governo colaborar com o projeto. E dentre as tantas autoridades que vieram a Porto Alegre receber a equipe do Dr. Gilberto, o prefeito Neron Viegas. Prefeito, que visão o senhor está tendo de toda essa situação com relação a esse projeto, com relação à participação ou não do HCB no teste da fosfamina? Nós sempre somos defensores de que aquilo que a gente não conhece, no mínimo, a gente tem que estar aberto ao conhecimento, né? Então é um desafio, né, para o Estado do Rio Grande do Sul. O governador já colocou toda a sua equipe à disposição, inclusive a Secretaria e o Instituto, né? E eu penso que Cachoeira do Sul tem que estar de braços abertos para acolher, né, e para viver essa nova experiência ou esse experimento, né? Sem a gente conhecer, a gente não pode fechar as portas. Então, no mínimo que a gente tem que fazer é abrir as portas, e eu tenho certeza que o HCB vai fazer isso, claro que dentro de todos os critérios e respeitando todas as legalidades. O Lafergs já tem por missão tomar ciência e agilizar a análise de todos os dados da pesquisa. Se houver, como ele disse, sustentação técnica, né, e evidências que comprovem não só a eficácia do medicamento no tratamento do câncer, mas a sua segurança na sua utilização, e desde que cumpra todos os princípios regulatórios sanitários, com certeza o Lafergs terá interesse em levar isso adiante. A equipe do Dr. Gilberto terá toda a assessoria, toda a retaguarda para que isso aconteça? Sem dúvida. Isso é a parte técnica que compete ao Lafergs, mas como ele disse, desde que nós temos toda a segurança de poder avançar com tranquilidade e dentro dos princípios legais estabelecidos. Nesta quarta-feira, a Universidade de São Paulo divulgou comunicado sobre a fosfoetalonamina, afirmando que ela não é remédio, que não tem condições de produzir a substância em larga escala para atender as centenas de liminares judiciais das últimas semanas e que a fosfoetalonamina está disponível no mercado, produzida por indústrias químicas e pode ser adquirida em grandes quantidades pelas autoridades públicas. Nas redes sociais, através de um vídeo, o deputado Marlon Santos reagiu ao comunicado que ele chamou de nota fúnebre da USP sobre a fosfoamina. Se você comprar esse produto que está no mercado, a fosfetanolamina comum, industrial, ela é tóxica, mas é o que a USP está mandando tu comprar. Que afinal de contas ela não precisa fabricar lá dentro do seu laboratório por demanda judicial. Afinal de contas, tem no mercado. Ora, se tu tomar essa porcaria que está no mercado, que é usada para fazer shampoo, com a esperança de que vai dar certo para a tua saúde, simplesmente tu vai acabar tendo um dano visceral. E aí vai sair um bando de gente por aí afora dizendo que isso não faz efeito. População, fosfetanolamina sintética é uma coisa, fosfetanolamina comercial é outra. Essa comercial que a USP está mandando comprar, não compre, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não faça loucura contra a saúde. O Estado do Rio Grande do Sul vai ajudar isso tudo a acontecer. E outra, não é este deputado, é a Assembleia do Estado, o Governo do Estado, secretários de Estado, todos os deputados, todos os vereadores, todos os prefeitos, todos os agentes ministeriais, federais, estaduais, todos, porque aqui a gente sabe que isso é pro bem. Semanas atrás eu fiz uma intervenção no Fantástico, programa da Rede Globo, no qual trabalho há 16 anos, a respeito dessa droga, a fosfoetanolamina. Uma droga que foi desenvolvida na Universidade de São Carlos, a respeito da qual fizeram experiências em ratos, mostrando que ela tem atividade contra alguns tumores implantados em ratos de laboratório. E eu chamei a atenção para o fato de que você não pode pegar uma droga que só foi testada em ratos e
sair receitando essa droga para seres humanos. Porque isso não é aceito nem na medicina veterinária. Você não usa para cachorros drogas que só foram testadas em ratos, nem usa para o gado, se foram testadas apenas em animais de laboratório. A minha intenção ao fazer esse comunicado era tentar impedir que as pessoas tivessem esperanças descabidas em relação a uma droga que sequer tinha sido testada em seres humanos. Muito bem. Eu fiquei um pouco assustado com a reação na internet. As pessoas dizendo que eu era vendido para as multinacionais farmacêuticas, que eu era cancerologista e que os médicos não tinham interesse em que fosse desenvolvido um medicamento barato que curasse o câncer, porque nós estaríamos diretamente ligados à venda de medicamentos. Essa teoria conspiratória é absurda. Eu vou explicar por que é absurda. Primeiro, porque nós somos seres humanos, além de médicos, e a gente vê a morte dos outros, como eu já vi inúmeras vezes na minha vida, e tendo um remédio que pode curar essa pessoa e se negar, nós seríamos os piores criminosos da humanidade. Em segundo lugar, porque sabe quem seriam os maiores interessados em que aparecesse uma droga barata, que curasse todos os casos de câncer? As multinacionais da indústria farmacêutica. Eles ganhariam bilhões de dólares com esse tipo de medicamento. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não acho que essa droga seja inútil. Não, eu acho que ela precisa ser testada, precisa ser estudada. Porque quando a medicina fazia assim, usava em seres humanos drogas que nunca tinham sido testadas em pessoas, nós não tínhamos medicina, as pessoas morriam com 30, 40 anos de idade. O que fez o avanço da medicina foi justamente exigir esses estudos clínicos que comprovam a eficiência dos tratamentos. Eu acho que essa droga, eu conheço um pouco da parte experimental que foi feita com ela. Eu discuti com pesquisadores que participaram do programa. Eu acho que é uma droga interessante. É uma droga que precisa ser estudada em seres humanos. Não é esse o ponto, dizer, não, isso aí não serve para nada. Não, pode ser que seja útil para alguns tipos de casos de câncer. Mas olha, eu não consigo esquecer minha formação científica e tudo que eu aprendi em quase 50 anos de oncologia, dizer que não há possibilidade de ter um remédio que sirva para todos os casos de câncer. Por quê? Porque o que o povo chama de câncer é uma série, é um conjunto de muitas doenças completamente diferentes. A diferença de um câncer de pulmão para um câncer de estômago é muito maior do que de uma insuficiência cardíaca para uma insuficiência renal. A diferença entre os tumores é tal que o que nós chamamos de câncer de mama são, na verdade, mais de 20 tipos de câncer. E cada um deles deve ser tratado de forma diferente, com drogas diferentes. Querer fazer essas generalizações, sabe para que servem? Só para desmoralizar a droga. Você pegar uma droga que pode ser eventualmente promissora e usar assim indistintamente para todas as pessoas com câncer, sabe o que vai fazer isso? Vai fazer com que essa droga seja desacreditada, porque ela não tem chance de ajudar todas as pessoas. O que teria que ser feito? Um estudo, definir as situações. Vamos testar essa droga em quem? Em pessoas com melanoma maligno, em pessoas com câncer de rim, em mulheres com câncer de mama. Perfeito. E aí se faz um estudo. E depois desse estudo, os cancerologistas, quer dizer, vão analisar, vão ver se o estudo realmente mostra realmente eficácia, e aí tudo bem. Aí vamos receitar. Eu vou ser o principal interessado e muitos outros serão o principal interessado. Agora, digo o seguinte, em vez de discutir esses argumentos, simplesmente achincalhar não vai ajudar ninguém com câncer. Em vez de discutir esses argumentos e ver qual é a melhor forma de nós tratarmos as pessoas que sofrem dessa doença, qual a melhor forma de testarmos novos tratamentos, novas drogas que parecem promissoras, mas que na prática podem não se demonstrar como tal, não vai ajudar ninguém. Isso é uma ofensa pessoal só, que eu com a minha idade, sinceramente,
Desprezo as pessoas que a fazem. Temos a conclusão que 96% do conteúdo das cápsulas, do pó branco contido nas cápsulas, é apenas excipientes. E 4% do conteúdo desse material é monoetanolamina, que é um dos materiais de partida utilizados na preparação da fosfoetanolamina. Monoetanolamina na forma do seu sal associado a fosfato. E não há absolutamente nada de fosfoetanolamina contida nessas cápsulas recebidas do laboratório Federico Dias. O suplemento estaria sendo fabricado com componentes da China, sem um processamento adequado, segundo o ex-sócio da empresa, o gaúcho Humberto Silva de Luca. Primeiro, que tem que ter um trabalho muito grande para fazer, fica mais caro, demanda tempo. Então eles optaram por fazer essa versão, entre aspas, pirata, para poder comercializar de forma mais barata e, como não oferece resultado por ser um suplemento, então para eles se isentam de culpa. O câncer é um problema mundial, então automaticamente quando as pessoas souberam que estava sendo comercializado, automaticamente as pessoas começaram a entrar no site e comprar, então se espalhou pelo mundo inteiro isso. Pacientes com câncer têm entrado na justiça para conseguir uma substância desenvolvida no Instituto de Química da USP em São Carlos. Ela tem apresentado resultados positivos contra a doença. Um pesquisador da USP de São Carlos descobriu uma substância que trata a doença sem deixar sequelas, sem enfraquecer o sistema imunológico, sem mutilações e sem causar a queda de cabelos. Mais de 800 portadores de câncer já utilizaram o remédio e todos os pacientes obtiveram excelentes resultados. Fiocruz afirma que substância desenvolvida pelo Instituto de Química da USP de São Carlos tem potencial para combater o câncer. O parecer foi revelado num documento enviado aos pesquisadores. No e-mail, a Fiocruz deixa claro que os resultados da pesquisa já mostravam que a fosfoetanolamina sintética poderia ser usada no tratamento do câncer. Depois de fortes dores na barriga, Orlando descobriu que estava com um câncer no fígado. Ele tinha 3 nódulos, hoje está com 1. Me sinto praticamente muito bem, praticamente curado. Vamos entender aqui como funciona a fosfatoetalonamina sintética. A substância, feita à base de princípios ativos dos cosméticos e dos conservantes de alimentos, age nas células cancerosas como marcadores. É como se as cápsulas colocassem sinalizadores nessas células, fazendo com que elas fiquem mais visíveis para o sistema imunológico combater. Quando a boa notícia começou a se espalhar, a USP teve que suspender a fabricação, pois vai contra os interesses comerciais da indústria farmacêutica, que fatura bilhões com essa doença. E esse medicamento da USP custa apenas 10 centavos cada cápsula. Mas ainda é possível conseguir o medicamento. Todas as pessoas que me ligam ou que me pedem um remédio, eu não posso fazer mais nada, porque não sou eu mais quem tem a posse desse remédio.
Esse remédio só pode ser conseguido por via judicial. Para conseguir o tratamento junto à USP de São Carlos, o paciente precisa entrar com uma ação judicial. A liminar sai muito rápido. Afinal, trata-se de um problema de saúde de extrema urgência. E o judiciário sabe muito bem disso. A mãe do Carlos se recuperou em menos de 3 semanas. Ela foi diagnosticada com câncer no útero. Como tinha problemas no coração, os médicos disseram para a família que o caso dela não tinha tratamento. Foi então que o Carlos ficou sabendo da pílula desenvolvida na USP. Minha mãe não saía da cama nem para ir no banheiro, né? Agora você imagina, em 18 dias, minha mãe já está querendo capinar. Depois da recuperação da mãe, ele conta que foi procurado por muitas pessoas. É um direito de todo paciente ter acesso a esse tratamento, em qualquer lugar do Brasil. A Associação Brasileira do Consumidor vem atendendo brasileiros de todas as regiões do país e conta com um departamento jurídico especializado na área médica. E está conseguindo ajudar muita gente que precisa dessa substância através das liminares na Justiça. Depois que a portaria do Instituto de Química da USP entrou em vigor, impedindo a produção e a distribuição das cápsulas, pacientes, inclusive de fora do estado de São Paulo, passaram a entrar com ações na Justiça. Para saber mais como pedir na Justiça esse medicamento, entre em contato com a ABC. Inclusive, para quem não está em São Paulo, o atendimento pode ser através do Skype ou por e-mail. Compartilhe esse vídeo com todos que precisam de ajuda. Até mais! Um remédio em fase experimental está no centro de uma discussão inédita no Brasil. A Justiça obrigou uma universidade a distribuir a substância que seria capaz de curar o câncer. Médicos e cientistas se dividem. Será correto receitar um remédio que ainda não está pronto, mesmo que ele seja a última esperança para os doentes? Essa é a nossa reportagem da semana. Aos 68 anos, Dona Alcilena Cincinnatus descobriu um câncer agressivo em estágio avançado. A doença começou no pâncreas e já tinha se espalhado até o fígado. Muitos vômitos, às vezes o dia inteiro, não tinha remédio que desse. E dor, muita dor. Desde a descoberta da doença, a Dona Alcilena passou a tomar cerca de 30 remédios diferentes por dia durante um ano, inclusive 4 tipos distintos de quimioterápicos, mas nenhum deles foi suficiente para parar o crescimento do câncer. Ela só parou de tomar todos esses medicamentos no mês passado, quando os médicos disseram que não tinha mais o que fazer para deter a doença. E ele falou muito carinhosamente comigo: Rosane, não tenho mais nada para fazer. Agora a gente tem que dar suporte e qualidade de vida para ela. Mas como assim? Não aceito isso. Não aceito, a gente tem que lutar até o final. Rosane e o irmão começaram a pesquisar outras possibilidades de tratamento para a mãe. Por meio de um tio que mora nos Estados Unidos, tomaram conhecimento de uma substância descoberta por pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos, que pertence à Universidade de São Paulo. E foi aí que nós começamos uma busca incessante na internet para saber mais a respeito. Conhecemos os cientistas, né, que fizeram a fórmula, ouvimos depoimentos de pessoas que faziam tratamento, sabe? Não foi uma coisa assim de ouvir, eu ouvi falar que isso melhora. Não, nós falamos com as pessoas que realmente estavam usando essa substância e que tiveram resultados positivos. A substância tem um nome complexo: fosfoetanolamina sintética. Ela foi desenvolvida há mais de 20 anos nos laboratórios da USP e vinha sendo usada de forma experimental por centenas de pacientes. Para a droga ser vendida ou distribuída aos pacientes com câncer, faltam etapas importantes, como mais testes e a aprovação das autoridades brasileiras. A droga é a combinação de uma substância muito comum utilizada em shampoos de cabelo,
chamada monoetalonamina, e o ácido fosfórico, que é um conservante de alimentos. A mistura dessas duas substâncias gera a chamada fosfoetanolamina, uma versão sintetizada de uma molécula existente no nosso organismo. Antes de entrar na corrente sanguínea, a cápsula é metabolizada no fígado. O composto agiria como uma espécie de marcador para as células cancerosas. Com isso, seria mais fácil para o sistema imunológico do corpo combater a doença. Você tem isso o tempo todo dentro de você, porque essa mesma substância é fabricada em célula de músculo longo e fígado. E é bobagem a gente dizer que é uma substância inédita. Isso já tem publicação do mundo inteiro. Nós fizemos uma síntese onde a substância tem altíssimo grau de pureza e altíssimo rendimento de reação. O professor aposentado Gilberto Orivaldo Chierici foi o responsável pela descoberta da cápsula. Hoje, ele trava uma batalha para que a substância seja reconhecida e adotada. Eu sou um químico, eu não fiz testes médicos. O que acontece é que esses pacientes te trazem o retorno, apesar de desconhecer, de não ter a prática do médico. Ele disse, olha, o meu exame está aqui e aqui está dizendo que eu não tenho mais nada. Isso eu ouvi centenas de vezes. As cápsulas eram fornecidas pela universidade até o ano passado, mas uma decisão determinou: a expedição e distribuição das drogas com finalidade medicamentosa só poderiam ser efetuadas após a apresentação das devidas licenças e registros. Em outras palavras, como o remédio não tem garantia de ser seguro e nem aprovação das autoridades, não poderia mais ser distribuído. Na realidade, eu fui impulsionado a fazer isso, porque todo mundo pegava lá, o hospital mandava pegar na minha sala. Era um convênio que nós tínhamos. Está registrado isso. Alguns dos pacientes com câncer resolveram entrar na justiça para conseguir a substância. Foi esse o caminho tomado pelo filho da dona Aucilena. Denis é advogado e conseguiu uma liminar que obrigava a USP a fornecer as cápsulas. Então ficamos aguardando o envio, que era feito pelo SEDEX, e nesse prazo o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele decidiu cassar essa decisão com mais de 700 outras liminares também. Indignado com a decisão da Justiça de São Paulo, Denis decidiu recorrer à mais alta corte do país. Decidimos ajuizar uma medida no STF, porque entendemos que seria uma afronta à dignidade da pessoa, o direito à saúde, que é previsto na Constituição Federal. Então, fomos bem-sucedidos. De uma hora para outra, a USP passou a receber decisões liminares que obrigam a dar a substância aos doentes autores das ações. Até este sábado, eram 742 liminares. Mas como explicar que a Justiça tenha determinado a liberação de uma substância ainda não aprovada? Essa especialista explica que a decisão levou mais em conta o direito do doente. Nós temos uma confusão de princípios fundamentais. De um lado, nós temos a Lei 6360, de 1976, que veda a comercialização e a entrega de um medicamento não registrado na Anvisa. E, por outro, nós temos o direito à saúde, que tem respaldo na Constituição Federal em legislação complementar. A polêmica se dá porque não há garantias de que a cápsula funcione, nem de que tipo de efeito colateral ela pode provocar. É para isso que os testes são feitos. Por outro lado, os doentes têm pressa. Há uma semana, dona Aucilena estava assim, muito debilitada. Não conseguia nem andar. Vomitava muito e precisava tomar morfina 4 vezes ao dia para amenizar as dores.
Fizemos uma nova visita poucos dias depois que ela começou a tomar as cápsulas. Encontramos a dona de casa assim, mais bem disposta. Ela surpreendeu a nossa equipe ao descer as escadas sozinha. Mesmo com uma sonda para alimentação, ela afirma que se sente bem melhor. Tomara que continue assim, né? Dona Auxilena toma a substância 3 vezes por dia. A recuperação dela ainda precisa ser confirmada por exames clínicos. Na internet, não faltam depoimentos de quem se diz curado depois de usar a fosfoetanolamina sintética. Quando fez 40 dias que eu estava tomando a fósforo, fui chamada para fazer uma cirurgia. E o tumor foi para a biópsia e deu negativo, eu já não tinha mais câncer. A fósforo havia destruído as células cancerosas. Como todos vocês, eu tenho um sonho, que essa medicação seja liberada, pois se para mim foi a cura, com certeza para muitas outras pessoas também será. Neste vídeo, um médico que faz parte do grupo de pesquisa da USP garante, diferente da quimioterapia convencional, o uso da substância não traz efeitos colaterais. Ele vai exatamente agir somente em cima das células cancerosas. Nós estamos pedindo para que liberem as fases clínicas de um composto brasileiro, de pesquisadores brasileiros. O diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica tem uma opinião bem diferente. Atualmente, nenhum paciente deve receber essa medicação. Essa medicação não é aprovada para uso em pacientes com câncer, ela não foi testada clinicamente. Então, o médico nenhum está autorizado a prescrever esse tipo de medicação. A universidade afirmou que a substância não é um remédio, que ela foi estudada como um produto químico. E esclarece, não há registro e autorização de uso dessa substância pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A USP também afirma que não tem condições de produzir a substância em larga escala para atender a centenas de liminares judiciais que recebeu nas últimas semanas. Neste fim de semana, a universidade decidiu que só fará a entrega das cápsulas pelos correios. Ou seja, quem conseguiu na justiça o direito de receber a substância vai precisar esperar que ela chegue em casa. O presidente da Anvisa reforça que não há sequer um processo para que a substância seja reconhecida oficialmente pelas autoridades. Como se trata de um desenvolvimento no país para uma doença grave, como é o câncer, processos como esse tipo aqui na Anvisa podem ter, inclusive, um tratamento prioritário, mas precisa chegar um pedido preenchendo todos os requisitos para que seja priorizado. Esses pedidos nunca chegaram aqui na Anvisa. Provavelmente não chegaram porque nunca foram realizados com esse medicamento ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3 que são obrigatórios no mundo inteiro para que o medicamento seja registrado. Este defensor público do Rio de Janeiro prepara uma ação civil pública para garantir que todos os pacientes tenham acesso às cápsulas. Já tivemos acesso aos elementos de prova, tais como as teses científicas que discutem esta substância. Já temos conhecimento de um laudo toxicológico que indica que a substância ela não é tóxica. O professor Gilberto, que descobriu a cápsula, sonha com o dia em que a substância será acessível, aprovada e de graça para todos os doentes. Quanto custaria? Porque a gente vê hoje medicamento para câncer 2, 3, 4, 5 mil reais. Não sei. Alguém fez um cálculo aí dos gastos, 10 centavos. A patente vai ser doada a partir do instante que eu tiver a garantia que será doado gratuitamente. Ela será doada. Ela não será vendida nem comprada. Ela será doada a quem assinar um documento que vai fazer o medicamento para doar. Uma cápsula capaz de curar o câncer. Essa é uma ideia poderosa, por isso tanta polêmica. Embora tudo ainda seja apenas uma esperança, para pacientes como a dona Auxilena, já valeu a pena tentar.
Se essa substância não curar o câncer, mas que se ela trouxer qualquer tipo de benefício, seja 10, 20%, 30% de qualidade de vida para esses pacientes. Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros de Revista, que vai ao ar pela BCC Television toda segunda-feira às 19 horas. Que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura. Desta feita uma cultura assim, meio que, vamos chamar de, com aspas, problemática. Problemática é o seu caminho, o seu percurso, desde sua descoberta até os dias de hoje, que eu particularmente espero que essa saga tenha um final muito próximo. Estamos falando do professor Maurizio Ferrante, que é engenheiro metalurgista, PhD em Materials Science pela Sussex University, professor titular na Universidade Federal de São Carlos, aqui em São Paulo, e que corajosamente, no meu modo de ver, editou um livro com um nome assim meio esquisito, mas que vocês vão se familiarizar logo logo. A Saga da Etanolamina. É isso aí, professor? Falei certinho? Falou. Em 3 passos. Né? Em 3 etanol, né? Etanol, etanolamina, fósforo, etanol, fósforo, amina. Né? Fósforo, três passos. São os 3 componentes da coisa, né? Como é que... Foi um fosfato, um ácido e amina. Escuta bem, por que esse livro tem o nome de A Saga da Etanolamina? A saga fosfoetanolamina. É, a saga porque iniciou e no seu caminho, né? Iniciou com boas expectativas e com um objetivo nobre, eu diria, e no caminho encontrou uma série de obstáculos, né? E saga é isso mesmo, né? É uma história cheia de acontecimentos, de problemas e tal, né? Não é uma história linear, né? E começou quando? Quando foi a coisa? Foi descoberta por quem? Professor? Bom, a gente não pode falar em descoberta, né? Porque a fosfoetanolamina, ela já está no nosso... já existe no nosso organismo, na parede das células, né? Ah, tá. E ela existe, né? O que foi feito foi descobrir uma maneira de produzi-la sinteticamente, ou seja, em laboratório, né? Com alta pureza, e a possibilidade, o uso dela como medicamento anticâncer, não é? Isso começou lá por volta dos anos 90, né? Do século passado, né? Vamos chamar de descobridora para simplificar, mas naturalmente ele não descobriu a fosfoetanolamina, apenas a sua aplicabilidade. Essa aplicabilidade. Ele, nesses anos, eu me lembro que ele me disse, olha, eu estava cumprimentando ele por outros produtos que ele estava fabricando, um polímero bem especial que depois virou uma empresa, etc. E ele falou, não, eu estou atrás da cura do câncer. Eu não tive a mínima... Não levei absolutamente a sério, né? Muita gente está, né? Mas depois, muitos e muitos anos depois, começou a aparecer na mídia, etc., principalmente quando houve aquela corrida de pessoas à USP, né, procurando fosfoetanolamina. Tá? E qual é o nome dessa pessoa? Gilberto Chierici. Gilberto Chierici, ele faleceu há uns 3 meses, infelizmente antes da publicação disso daí, mas ele leu, a gente discutiu, ele me deixava muita liberdade, até que nem ajudava muito. Eu falei, olha,
Nas partes de bioquímica, etc., você olha bem, sim. E ele faleceu de coração, né? Do coração, não de câncer. E então ele tentou levar essa coisa para frente, primeiro junto ao Hospital Amaral Carvalho. O Hospital Amaral Carvalho é um grande hospital de câncer de Jaú, para o tratamento do câncer de Jaú. E umas 5 médicos, cada um na sua especialidade, começaram a experimentar a fosfetanolamina no hospital, certo? Sem polemizar muito, de modo pouco explicado, esse teste, que seria o teste clínico, né? O teste clínico padrão para medicamentos, não, para substâncias que podem se tornar medicamentos, esse teste clínico foi interrompido, era com pessoas, tá? Ele foi sendo interrompido aos poucos. A notícia que eu tenho é que hoje um dos médicos daquele tempo, que ainda exerce no Amaral Carvalho, etc., não vou dizer que ele esteja receitando, mas ele não proíbe as pessoas de usar fósforo, seus pacientes de usar fósforo, certo? Bem, então teve essa interrupção. O Gilberto continuou fabricando no seu laboratório, primeiro tentando a produção industrial. Industrial, escala, né? Sempre escala laboratório, né? Mas um processo melhor do que o processo que existia na literatura. Que ele viu num paper de um prêmio Nobel alemão, Althaus, né? Que ele tinha procurado quando começou a se interessar por essas coisas. Lá havia um procedimento de fabricação. Ele fez um melhor, mais rápido, quantidades maiores e pureza maior. E começou a testar, distribuir, etc., né? E foi aí que a coisa estourou. A USP fechou o laboratório. O Gilberto naquele tempo tinha se aposentado. Eu, por exemplo, me aposentei e continuei como professor sênior, né? A gente, digamos assim, tem as mesmas atribuições por contrato de 2 em 2 anos. E a USP não quis dar nenhum professor sênior para ele. Foi aposentado e fini, né? E não podia aceder ao laboratório, etc. Então, quando houve essa corrida, o ponto de vista da USP tem que ser entendido, né? De repente começou a aparecer um monte de paciente lá, né? Depois apareceram pacientes com liminares, né? A USP se viu realmente em palpos de aranha, como se diz, né? E houve várias coisas. O Gilberto, ele ensinou uma pessoa a fazer, essa pessoa começou a fazer isso lá em Santa Catarina, foi preso, etc., passou 17 dias na cadeia. Todas coisas que, para um inimigo da fósforo, podem parecer coisas irresponsáveis, né? Eu acho que foi uma certa irresponsabilidade ensinar essa pessoa a fazer, né? Mas o êxito que estava tendo, muitas testemunhas de que a coisa funcionava, deveria, ao invés de causar a oposição que causou, deviam mais pessoas, ou melhor, devia se abraçar a causa. Devia receber, né? Mais apoio, né? Receber mais apoio é a palavra, né? É a frase. E enquanto isso, foi o contrário. Nesse livro, o que eu procuro fazer é não apologia, tá?
E sim, em alguns pontos ele é bastante duro com algumas pessoas, que foram pessoas que atacaram de maneira violenta, irracional, né? Tanto a ideia da fósforo como o seu idealizador, né? Eu espero que agora haja continuidade, e parece que vai haver, tem um grupo que está interessado em tocar isso para frente, depois da morte do Gilberto Chierici, e espero que haja testes clínicos reais. Como que essa droga age, afinal? A pessoa ingere, é um líquido, vira um líquido, é pílula? Como Não, que é isso? são 3 cápsulas por dia. 3 cápsulas por dia, que o Gilberto distribuía gratuitamente e que custam, eu acho que o custo de fabricação é questão de centavos, tá? Questão de centavos, que é meia grama, né? Deve-se adotar uma dieta especial rica em gorduras, né? Por exemplo, mas gorduras do tipo, não gordura animal, né? Gordura do tipo castanhas e coisas do tipo. Oleaginosas, é a palavra oleaginosas, porque essa fósforo, ela entra no organismo, se junta a 2 moléculas de ácido graxo e vai pro fígado. Lá ela é metabolizada e o que ela faz, ela se dirige às células doentes, né? Células de câncer que sofrem essa multiplicação, né? E serve como uma espécie de marcador, né? Uma espécie de marcador, não, serve como marcador para as defesas naturais do organismo que vão lá e ploft. E só acabam, né? Só combatem as células doentes. Isso que é o mais interessante. Né? Não como a rádio, a química, blá, 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 né? Na minha ignorância, eu não posso, na minha ignorância dessas coisas, né? Que vocês viram que eu não sou nem médico, nem biólogo, me parece muito semelhante a essa técnica nova de terapias-alvo, que é a última palavra em tratamento de câncer. E que custa, eu tenho a esposa de um colega que está utilizando essa terapia-alvo, ela custa, uma caixa que dura um mês, custa 30 mil. A bagatela de 30 mil? Custa 30 mil. Isso qualquer um pode pagar, bobagem. Isso é bobagem. E tá funcionando, tal, com a esposa dele, graças a Deus, né? Mas eu estou vendo muita semelhança entre essa terapia convencional e a fosfetanolamina. Que beleza. E quer dizer, houve, pelo que eu senti no livro, que houve, não sei se a gente pode falar a palavra, boicote da indústria farmacêutica. Eu quero falar de 2 capítulos. O capítulo 5 é um capítulo que mostra a dimensão da indústria farmacêutica e os lucros imensos, né? E é um capítulo que faz entender o porquê de tal oposição. Só podiam fazer oposição, né? Porque os lucros são enormes, a dimensão dessas empresas é maior que a indústria automobilística, né? Sim. São coisas imensas. E os seus tentáculos são imensos, né? Imensos. Através de médicos, daquele pessoal que vem vender, que vem distribuir nos consultórios, é horrível. Agora, o capítulo 6, eu acho que é o capítulo mais importante do livro, que ele relata as 2 tentativas, entre aspas, né, de testes clínicos. Teste clínico é o seguinte: teste clínico para uma substância que quer ser medicamento, passa por 3 estágios. O primeiro estágio, para verificar se ela causa efeitos negativos, efeitos colaterais muito fortes, ou fortes, sei lá. A segunda é com animais, pobres ratinhos, né?
E a terceira é com pessoas. Presume-se que seja o último estágio. Que é o terceiro. Tem um quarto também, quando ela já está comercializada, procurar ver efeitos de longuíssimo prazo e tal. São basicamente 3. O Ministério de Ciência e Tecnologia e Informação, né, que chama agora, ele patrocinou testes na base do primeiro e segundo estágio em 3 laboratórios. 2 laboratórios, porque um terceiro se enfiou de alegre ali, e realmente ele só causou problemas. Foi muito curto, o teste foi muito curto, porque testes clínicos demoram anos às vezes, né? É um protocolo vasto, né? Foi muito curto e não chegou a nada, certo? Um pouco mais de seriedade foi os testes com o ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, liderado pelo Dr. Paulo Hoff, que é um luminar da medicina oncológica, né? E, inclusive, o Paulo Hoff, ele pulou o primeiro estágio, né? Porque tem evidência já prática, até empírica, de que ele não causa mal nenhum. Passou diretamente para o terceiro e depois interrompeu porque diz que não havia nenhuma melhoria. Bom, uma pessoa que tentou acompanhar os testes clínicos no Instituto do Câncer e que não conseguia acompanhar porque não lhe davam dados, etc., inclusive nem lugar no estacionamento tinha, que seria dos auditores, né? Uhum. Essa pessoa disse que a tônica geral não era verificar se a fósforo funcionava, mas verificar que ela não funcionava. Ou seja, um antagonismo total. Um antagonismo Professor, total. Desafortunadamente, nosso tempo já acabou. Infelizmente. Uhum. E eu quero agradecer pelo livro, em nome de todas as pessoas portadoras desta endemia miserável e dos seus familiares também, e que a saga seja exitosa, consiga um bom êxito. Não, ela de toda a humanidade. Ela continua. Tomara que continue. Professor, receba os nossos agradecimentos. Em nome de todos, nós agradecemos efetivamente. Pessoal, conversamos com o professor metalurgista, que é um batalhador, divulgador, disseminador da fosfoetanolamina, um produto que eu espero que todos nós venhamos a ouvir mais vezes e, se possível e se necessário, consumir. Muito obrigado, professor. Ok, pessoal, obrigado. Agradecendo também à jornalista Rosângela Andrade, que nos pontuou aqui. Uhum. A Rosângela está no assessoria.andrade@ymail.com, aqui em São Paulo, 11 99914 6556. Jornalista Rosângela Andrade, receba também os nossos cumprimentos. Pessoal da técnica operando e a Maria Estela Guedes. Pessoal, muito obrigado pela companhia, presença, audiência. Até a próxima semana. Tchau, tchau. E agora você vai ver que o professor e pesquisador Gilberto Chierici foi enterrado hoje em São Carlos. Ele estava internado num hospital em São José do Rio Preto, morreu ontem aos 75 anos. A causa da morte não foi informada. Gilberto Chierici ficou conhecido em todo o país pela pesquisa com fosfoetanolamina, que é a pílula do câncer. Em luto, a família preferiu o silêncio. A cerimônia de despedida foi muito numerosa e todos estavam comovidos. Vários professores da USP também participaram. A informação é que a causa da morte foi por problema cardíaco. Toda a trajetória foi aqui na região
Gilberto Orivaldo Chierici nasceu em Rincão, fez a graduação em Araraquara, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Deu sequência aos estudos em São Carlos. Em 1976, se tornou professor no Instituto de Química da USP. Nunca se limitou a apenas pesquisar ou ensinar. O professor Gilberto usava o próprio trabalho para levar esperança para quem aguardava revoluções na área da medicina. No final dos anos 80, desenvolveu um polímero a partir do óleo de mamona, perfeito para fabricar próteses mais baratas que as de silicone e que também não causavam rejeição. Trabalho que rendeu a ele, na década de 90, o reconhecimento como um dos 100 melhores cientistas brasileiros do último século. Gilberto Chierici ficou conhecido e ganhou destaque nacional com um estudo que utilizava a fosfoetanolamina sintética no combate ao câncer. Os tumores diminuem de volume, porque o próprio sistema imunológico do paciente se incumbe disso. O câncer desaparece. Nós temos centenas de casos assim. Pessoas vinham até São Carlos em busca da pílula. A eficácia ou não da substância gerou polêmica. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação começou a testar a substância e também houve experimentos feitos pelo governo paulista. Mas como os testes não comprovaram a eficácia, a Anvisa não liberou a substância como remédio, porque, de acordo com a assessoria de imprensa da agência, nunca houve o pedido de registro. Gilberto Chierici sempre defendeu a fosfo e tinha esperança de que um dia a substância se transformasse em um medicamento reconhecido, barato e que pudesse ser usado em larga escala. Que as pessoas que vão pesquisar sobre ela têm a mesma satisfação que eu tive de provar que ela é eficiente. Só isso. Salvador Claro trabalhou com o professor Gilberto por 35 anos. Reconhece a importância do amigo e, sobretudo, do pesquisador. Era o brasileiro que se meteu a ser cientista no Brasil. Ele só vai ser reconhecido como os grandes cientistas daqui a um tempo. Gilberto Chierici deixa a esposa, 2 filhos e 4 netos.